Recados, bombas, reuniões secretas. O roteiro da tentativa de derrubar o Lula. No dia 30 de outubro, Bolsonaro decidiu não se manifestar sobre a vitória do petista. E aí, Carla, Bolsonaro vai ou não vai falar? Não vai falar, Diego. Eu consegui confirmar essa informação agora há pouco com 3 auxiliares diretos do presidente. Decidiu não falar. Aqui é Lucas do Rio Verde, dia 30/10. Agora acabou de terminar agora a apuração. O povo brasileiro sabe que sofreu um duro golpe e nós não vamos aceitar. No dia 1º de novembro, o ex-presidente rompeu o silêncio, mas não reconheceu o resultado das eleições. E, além disso, atacou o sistema eleitoral sem provas e defendeu a legitimidade de manifestações golpistas. Enquanto Bolsonaro estava recluso, seu vice na chapa à reeleição na época, o general Braga Neto, falou com apoiadores no cercadinho. Olha, o presidente está bem, está recebendo gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não, estamos lá na frente é só o que eu posso falar para vocês agora. Bolsonaro falou no cercadinho. Ele disse para os apoiadores que era o chefe supremo das Forças Armadas, insuflando os apoiadores que estavam acampados em frente aos quartéis. Tenho certeza, entre as minhas funções garantidas na Constituição, é ser o chefe supremo das Forças Armadas. Viva! Amém. Horas depois desse vídeo que você acabou de ver, segundo a revista Veja, o Bolsonaro se reuniu na Alvorada com o deputado Daniel Silveira e o senador Marcos Duval para tratar um suposto golpe contra a eleição do Lula. O plano era esse aqui. E aí ele falou, como você está tendo um acesso frequente com o ministro Alexandre de Moraes, a gente queria te passar uma missão que pode salvar o Brasil. E aí ele começou a explicar. A ideia seria, eles colocariam o equipamento de gravação, teria um veículo já próximo ao STF, captando o áudio, e eu nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo para ele falar que em algum dos processos dele, ele ultrapassou a linha da Constituição. O Bolsonaro apareceu de novo para os apoiadores durante a tradicional cerimônia de arriamento da bandeira nacional, mas ficou em silêncio. Lula diplomado pelo TSE e horas depois, Bolsonaro novamente aparece para os seus apoiadores, ouve uma oração e deixa o local sem falar nada. À noite, bolsonaristas tentaram invadir o prédio da Polícia Federal para resgatar um preso e promoveram uma série de atos de vandalismo em Brasília. Nesse mesmo dia, segundo a revista Veja, o Marcos Duval mandou uma mensagem para o Alexandre de Moraes, presidente do TSE. O senador pediu para marcar uma reunião para contar a conversa que ele tinha tido com o Bolsonaro e o Daniel Silveira sobre o suposto golpe. Segundo a Veja, Alexandre de Moraes e Marcos Duval se encontraram no STF e o senador contou sobre a reunião. No mesmo dia, Moraes disse, sem entrar em detalhes, que tinha muita gente para prender. Não dá para saber se a conversa dele e do senador Marcos Duval aconteceu antes ou depois dessa declaração. 30 de dezembro, Bolsonaro viajou para os Estados Unidos e não cumpriu o tradicional ritual de passar a faixa presidencial para o Lula. O fatídico 8 de janeiro. Milhares de extremistas bolsonaristas invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a sede do STF. Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro e então secretário de Segurança do Distrito Federal, estava nos Estados Unidos naquele dia. Ele foi demitido e preso dias depois ao desembarcar no Brasil por suspeita de facilitar as invasões golpistas. A Polícia Federal encontrou um rascunho de uma minuta, um documento golpista na casa do Anderson Torres, que diz que o documento estava fora de contexto e que seria jogado fora. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o partido do Bolsonaro, disse que várias minutas golpistas circulavam no entorno do presidente. Ele também disse que Bolsonaro teria sido pressionado a fazer algo errado e que tinha gente que achava que ele podia dar o golpe. O senador Marcos Duval disse que a tentativa para envolvê-lo num golpe contra a eleição do Lula partiu do Bolsonaro e do Daniel Silveira, preso também no dia 2 de fevereiro por descumprir ordens do Supremo Tribunal Federal. O senador fez uma transmissão nas redes sociais durante a madrugada, relatando a suposta coação do Bolsonaro. Depois, ele voltou atrás e disse que não foi coagido pelo Bolsonaro, mas que o ex-presidente também não impediu a fala do deputado Daniel Silveira. Toda a proposta foi colocada pelo Daniel Silveira? Todo. O presidente estava numa posição, dando uma ideia esdrúxula do Daniel Silveira. Não, ele não falou,
ou o senador pensa. Não falou nada disso. Por isso que quando sai na imprensa que ele me coagiu, isso não confere. Mas não vemos depois de... Não impediu o Daniel. Qual?